Livro Jesus Cristo nos seus mistérios. Padre Columba Marmion. Carta do Santíssimo Papa Bento XV ao autor. Ao nosso caríssimo filho Columba Marmion, abade de Maredeus. Caríssimo filho, saúde e bênção apostólica. Tendo folheado pessoalmente nesses últimos dias, conforme nolo permitiram as nossas ocupações, os vossos 2 livros, que tão atenciosamente nos tínhamos oferecido, e dos quais um se intitula Jesus Cristo, Vida da Alma, e o outro Jesus Cristo nos seus mistérios, facilmente verificamos serem justíssimos os louvores a eles tecidos, como próprios para excitar e alimentar nas almas a chama do amor divino. Embora neles se não ache exposto tudo o que tendes explicado a vossos filhos espirituais nas vossas conferências sobre Jesus Cristo, exemplar e autor de toda santidade, todavia logo se vê que oportunamente fomentam o zelo em imitar e em viver daquele que por Deus foi feito para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Foi, pois, ótima ideia dar a publicidade a esses volumes, para que não só os vossos filhos espirituais, mas muitos outros se aproveitassem deles na prática de todas as virtudes. E, segundo ouvimos dizer, andam já largamente nas mãos de numerosos leigos. Por tudo isso, não só vos damos graças, como também vos felicitamos. E benévola e paternalmente vos concedemos, caríssimo filho, a bênção apostólica como auspício das graças celestes sobre vós. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 10 de outubro de 1919, ano 6º do nosso pontificado. Bento XV, Papa. Introdução. Consentindo na publicação das conferências reunidas no volume Jesus Cristo, Vida da Alma, o autor apenas tinha em vista expor, segundo o Evangelho, as epístolas de São Paulo e as conclusões da doutrina teológica, os caracteres fundamentais da vida cristã. Esta é essencialmente sobrenatural e só pode encontrar-se em Jesus Cristo, modelo único da perfeição, tesouro infinito de graças e causa eficiente de toda a santidade. As conferências de que se compõe este livro são, pois, uma continuação lógica das do precedente. A vida de Jesus Cristo, exemplar divino, mas acessível da vida cristã, manifesta-se aos nossos olhos pelos estados e mistérios, pelas virtudes e atos da sua santa humanidade. Humana na expressão exterior, a vida do Verbo encarnado é toda divina na sua origem. Por isso, os mistérios do homem-Deus não são apenas modelos que devemos considerar. Encerram também em si mesmos tesouros de merecimento e de graça. Pela sua virtude onipotente, Jesus Cristo, sempre vivo, produz a perfeição interior e sobrenatural dos seus diversos estados naqueles que são animados do desejo sincero de imitá-lo e de se pôr em contato com ele pela fé e pelo amor. Foi à luz destas verdades que o autor expôs os principais mistérios de Jesus. O plano é simples. As 2 conferências preliminares mostram como os mistérios de Jesus Cristo são também os nossos e como, de modo geral, podemos assimilar os seus frutos. Não compreenderemos bem o valor transcendente desses mistérios, seu esplendor admirável, sua conexão lógica, a união profunda que os liga, se não considerarmos primeiro aquele que por nós os viveu. Por isso, na primeira parte, procuramos delinear os traços essenciais da própria pessoa de Jesus, Verbo eterno feito carne, que veio para resgatar o mundo pelo seu sacrifício. A segunda parte é consagrada à contemplação dos mistérios do homem-Deus. Com o auxílio dos dados do Evangelho e dos textos litúrgicos,
o autor procurou determinar a realidade humana desses mistérios, descobrir o seu significado e indicar as aplicações que deles se podem fazer à alma fiel. Quanto à seleção destes mistérios, pensamos que nada poderia haver de melhor do que escolher aqueles que a Igreja nos propõe no ciclo litúrgico. Com efeito, quem melhor do que ela poderá conhecer os segredos do esposo? Quem com mais perícia poderá ministrar-nos as lições evangélicas? Quem melhor do que ela sabe guiar-nos para o Salvador? O acolhimento deveras benévolo com que foi recebido o livro Jesus Cristo, Vida da Alma, sobretudo pelos leigos, não foi para o autor apenas um precioso estímulo, foi também um sintoma dos mais reconfortantes, no meio das tristezas e preocupações de uma época particularmente agitada como a nossa. Isto mostra que, sob a pressão dos tristes acontecimentos que agitam a Europa e o mundo, muitas almas dóceis à voz de Deus entraram dentro de si e, sedentas de salvação, de paz e de luz, se voltaram para aquele que é o caminho infalível, a verdade que ilumina todo homem que vem a este mundo, a vida que salva da morte eterna. É nele que, como diz São Paulo, é preciso restaurar todas as coisas, porque, segundo o pensamento do mesmo apóstolo, fora deste fundamento divino não há estabilidade nem duração. A única ambição do autor, ao consentir na publicação dessas conferências, é contribuir, pouco que seja, para a grande obra da restauração cristã. Que Nosso Senhor se digne abençoar estas páginas que escrevemos para a honra dele e que só dele se ocupam. Que elas possam revelar melhor às almas os segredos do amor deste Deus que desceu até nós. Praz a Deus que elas procurem saciar-se com mais frequência nas fontes de água viva que jorram do coração trespassado de Jesus para a nossa salvação e para nosso conforto. Festa da Anunciação, 25 de março de 1919. Dom Columba Marmion. Primeira parte. Conferências preliminares. 1. Os mistérios de Jesus Cristo, nossos mistérios. Quando se leem atentamente as epístolas de São Paulo e se procura sintetizar a doutrina e a obra do grande apóstolo, facilmente se reconhece que para ele tudo se resume no conhecimento prático do mistério de Jesus Cristo. Lendo as minhas cartas, escreve ele aos Efésios, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão, pois a mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo e a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus. É deste inefável mistério que, com a graça de Deus, me proponho falar-vos. Mostrar-vos-ei quão de perto ele nos toca. Tal é o assunto deste primeiro capítulo. Antes, porém, de entrarmos na exposição desta verdade tão capital e benéfica, será vantajoso considerar, por uns instantes, a maneira como São Paulo, escolhido pelo próprio Cristo para seu arauto, a apresenta. E quem melhor do que ele nos poderá ensinar quão fecundo e vital é para as nossas almas o conhecimento deste mistério? Como São Paulo põe em relevo o mistério de Jesus Cristo. Como sabeis, logo depois de sua conversão, São Paulo foi incumbido de tornar conhecido o nome de Jesus. Desde então, coisa alguma teve mais a peito do que cumprir este mandato. Se inicia numerosas viagens, cheias de perigos. Se prega sem descanso nas sinagogas, no Areópago perante os judeus, perante os sábios de Atenas, perante os procuradores romanos. Se mesmo na prisão,
escreve longas cartas aos fiéis. Se sofre 1000 perseguições, é para poder levar o nome de Cristo diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. É sobretudo na sua pregação às nações pagãs, das quais foi constituído apóstolo, que descobrimos quão profundamente São Paulo vive este mistério. Apresenta-se ao mundo pagão para regenerá-lo, para renová-lo, para salvá-lo. E o que traz ele a esta sociedade corrupta, cuja enorme depravação descreve em termos aterradores? As regalias do nascimento, a sabedoria dos filósofos, a ciência dos doutos, a força dos conquistadores? Nada disso o apóstolo possui. Declara que não passa de um aborto. Escreve aos coríntios que foi num estado de fraqueza, de desassossego e de temor que se apresentou no meio deles. Lembra aos Gálatas que se sentia acabrunhado de enfermidades quando pela primeira vez lhes pregou o Evangelho. Desta forma, não traz nem a sedução da sua pessoa, nem o prestígio da ciência, nem a autoridade da sabedoria natural, nem o brilho da eloquência, nem o encanto da palavra humana. Tudo isso despreza. Que traz, então? Apenas Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Toda a sua pregação se resume nesta ciência, toda a sua doutrina se encerra neste mistério. E de tal modo está compenetrado deste mistério, que dele faz o objeto das suas orações pelos seus discípulos. Dobro o joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento de vosso homem interior, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo o conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que oração esta! Como se reconhece através destas linhas a íntima convicção do apóstolo e o ardor da sua alma em comunicá-la aos outros. E esta oração é incessante. Não cessemos de orar por vós, de pedir a Deus que tenhais o pleno conhecimento da sua vontade em toda a sapiência e inteligência espiritual. Por que é que São Paulo volta constantemente ao mesmo assunto, a ponto de fazer dele o único tema doutrinal da sua pregação? Por que é que eleva a Deus pelos seus cristãos tão instantes e contínuas súplicas? Por que motivo deseja tão ardentemente ver o mistério de Cristo, não só conhecido, mas experimentado por todos os cristãos? Pois notai-o bem, ele dirige as suas cartas não a alguns raros iniciados, mas a todos os fiéis das igrejas por ele fundadas, cartas destinadas a ser lidas publicamente nas assembleias cristãs. Qual é então o motivo profundo desta maneira de proceder? O apóstolo expõe na sua carta aos Colossenses: quero que saibas quão imenso é o cuidado que tenho por vós, e quanto desejo que os vossos corações sejam enriquecidos de uma perfeita convicção no que se refere ao conhecimento do mistério de Deus Pai e de Jesus Cristo, em quem estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esta última frase revela-nos o motivo de todo o proceder de São Paulo. Ele está convencido de que tudo encontramos em Cristo, que nele nada nos falta, e de que este Cristo, que era ontem, é hoje e permanece por todos os séculos. Para renovar a sociedade pagã e levantar o mundo decaído, São Paulo só conhece um meio: Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. É verdade que este mistério é escândalo para os judeus
e loucura para os sábios da Grécia, mas encerra a virtude do Espírito Divino. Só Ele pode renovar a face da terra. Só em Jesus reside toda a sabedoria, toda a justiça, toda a santificação e toda a redenção de que as almas de todos os tempos têm necessidade. E esta é a razão pela qual São Paulo reduz toda a formação do homem interior ao conhecimento prático do mistério de Jesus. Como Deus deseja que este mistério seja conhecido. Aliás, neste particular, o grande apóstolo, instruído como foi pelo próprio Cristo durante 3 anos, não é mais que o eco fiel do seu divino mestre. Naquela inefável oração, depois da ceia, em que o nosso bendito Salvador deixa transbordar diante dos discípulos arrebatados os sentimentos íntimos da sua alma, no momento supremo da sua existência terrestre, ouvimos essas palavras: Pai, a vida eterna consiste em reconhecer-te a ti como único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo como teu enviado. Aprendemos assim da própria boca de Jesus, verdade infalível, que toda a vida cristã, de que a vida eterna é apenas o normal desabrochar e o termo natural, se resume no conhecimento prático de Deus e do seu Filho. Dir-me-eis que não vemos Deus. É verdade. Só conheceremos Deus perfeitamente quando o virmos face a face na eterna bem-aventurança. Mas neste mundo, Deus manifesta-se à nossa fé pelo seu Filho. Jesus Cristo, Verbo encarnado, é a grande revelação de Deus ao mundo. Cristo é Deus, aparecido no meio dos homens, a conviver com eles, sob o céu da Judéia, a mostrar-lhes pela sua vida humana como Deus vive entre os homens, para que os homens saibam como devem viver para serem agradáveis a Deus. É, portanto, em Jesus Cristo que se devem concentrar todos os nossos olhares. Abri o Evangelho. Vereis que a voz do Pai Eterno apenas se fez ouvir no mundo por 3 vezes. E que nos diz esta voz divina? Em cada uma dessas 3 vezes, o Pai Celeste manda-nos contemplar e escutar o seu Filho para que ele seja glorificado. Eis o meu Filho muito amado, em quem pus todas as minhas complacências. Ouvi-o. Tudo quanto nos pede o Pai Eterno se resume nisto: contemplar Jesus, seu Filho, ouvi-lo para o amar e imitar, porque Jesus, sendo seu Filho, é igualmente Deus. E havemos de contemplá-lo na sua pessoa, em todos os atos da sua vida e da sua morte, nos estados da sua glória. Porque se nosso Senhor é Deus, as mais insignificantes circunstâncias da sua vida, os mais pequeninos traços dos seus mistérios, tudo é digno de atenção. Nada é pequeno na vida de Jesus. O Pai Eterno contempla a menor ação de Cristo com muito maior complacência do que contempla o universo inteiro. Antes da vinda de Cristo, Deus tudo faz convergir para Ele. Depois de sua ascensão, tudo reconduz para Ele. A respeito de Cristo, tudo foi previsto e predito. Todas as particularidades importantes da sua existência e todas as circunstâncias da sua morte foram assinaladas pela sabedoria eterna e anunciadas pelos profetas muito tempo antes de se realizarem. Porque Deus quis preparar com tanta antecedência a vinda do seu Filho? Porque nos deixou Cristo tantos ensinamentos divinos? Porque o Espírito Santo inspirou os escritores sagrados a notar tantos pormenores, por vezes aparentemente insignificantes? Porque escreveram os apóstolos às suas cristandades epístolas tão extensas e instantes? Para que todos esses ensinamentos ficassem enterrados como letra morta no fundo dos livros sagrados?
de forma alguma, mas sim para que prescrutássemos, como deseja São Paulo, o mistério de Cristo, para que contemplássemos a sua pessoa, para que estudássemos os seus atos, pois seus atos revelam-nos as suas virtudes e a sua vontade. Devemos contemplá-lo, não num estado puramente intelectual, com frequência árido e estéril, mas com o espírito cheio de sabedoria celeste, que nos faça buscar no dom divino a verdade que ilumina nossa vida. Devemos contemplá-lo para conformar a nossa existência com este modelo que Deus nos torna acessível e aurir sempre nele a vida divina para ficarmos plenamente saciados. Esse conhecimento é a verdadeira base da nossa piedade e fonte de alegria. Esse conhecimento adquirido na oração, pela fé, sob a inspiração do Espírito Santo, é realmente a fonte de água viva que jorra até a vida eterna. Com efeito, é esta uma verdade capital que será esclarecida no decurso destas palestras. O Pai Eterno depositou em Jesus Cristo todas as graças, todos os dons de santificação que destina às almas. Ninguém pode ir ao Pai senão pelo Filho. Sem Cristo nada temos, mas com Ele tudo possuímos, tudo podemos, porque nele habita a plenitude da divindade. Quem tiver compreendido o mistério de Cristo e dele viver, encontrou a pérola de inestimável preço de que fala o Evangelho e que por si só vale mais do que todos os tesouros, pois com ela se adquire a vida eterna. Quanto melhor conhecermos Jesus Cristo, quanto mais aprofundarmos os mistérios da sua pessoa e da sua vida e estudarmos na oração as circunstâncias e pormenores que a revelação nos transmitiu, tanto mais verdadeira será a nossa piedade e sólida a nossa santidade. A nossa piedade deve ser baseada na fé e no conhecimento que Deus nos concedeu das coisas sobrenaturais e divinas. Uma piedade baseada apenas no sentimento é tão frágil e efêmera como o próprio sentimento que lhe serve de base. É uma casa construída sobre areia e o que ao primeiro abalo se desmorona. Pelo contrário, quando a nossa piedade assenta na fé e nas convicções resultantes de um conhecimento profundo dos mistérios de Jesus Cristo, único Deus verdadeiro como o Pai e o Espírito Santo, então é inabalável como edifício construído sobre rocha firme. Além disso, este conhecimento é para nós fonte inexaurível de alegria. A alegria é o sentimento que brota da alma consciente do bem possuído. O bem da nossa inteligência é a verdade. Quanto mais abundante e luminosa for esta verdade, tanto mais profunda é a alegria do espírito. Jesus traz-nos a verdade. Ele é a própria verdade, verdade cheia de doçura, que nos mostra a munificência do nosso Pai dos céus. Do seio do Pai, onde vive sempre, Cristo revela-nos os segredos divinos que possuímos pela fé. Que satisfação, que alegria para a alma fiel contemplar Deus, o ser infinito e inefável, na pessoa de Jesus Cristo. Ouvir Deus nas palavras de Jesus. Descobrir os sentimentos de Deus, se assim me posso exprimir, nos sentimentos do coração de Jesus. Considerar os gestos divinos, adentrar no seu mistério, para nele aurir, como em sua fonte, a própria vida de Deus. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e nosso Redentor, revelação do Pai, nosso irmão mais velho e nosso amigo, fazei que vos conheçamos. Purificai os olhos do nosso coração, para vos podermos contemplar com alegria. Fazei cessar o bulício das criaturas, para vos podermos seguir sem obstáculo. Revelai-vos às nossas almas, como fizestes aos discípulos de Emaús, explicando-lhes as páginas sagradas que falavam dos vossos mistérios, e sentiremos os nossos corações inflamados para vos amar e se unir firmemente a vós. Tríplice razão pela qual
Os mistérios de Jesus Cristo são nossos. Viveu-os para nós, mostra-se neles como nosso modelo, neles nos une como membros de seu corpo místico. Nas conferências seguintes, vamos ter o prazer de nos deter em cada um dos principais mistérios de Jesus, contemplar os seus atos, receber as suas palavras. Veremos quanto de inefavelmente divino e profundamente humano há em todos os gestos do Verbo encarnado. Veremos como cada um dos seus mistérios encerra um ensinamento próprio, possui uma luz especial e é para nossa alma fonte de uma graça particular, cujo fim é formar Jesus em nós. Nessa primeira conferência, desejaria mostrar-vos como os mistérios de Jesus têm isto de característico. São tanto seus como nossos. É esta uma verdade basilar, sobre a qual nunca será demais meditar no começo das nossas palestras, e que nunca devemos perder de vista no decurso delas, singularmente fecunda como é para a nossa vida sobrenatural. Com efeito, sentir-se intimamente unida por Jesus a cada um dos seus mistérios é para a alma piedosa uma fonte inesgotável de confiança. Esta verdade desperta na alma doces atos de reconhecimento e de amor que a entregam inteiramente. Àquele que, com tanta generosidade, se quis dar e unir a ela. Mas não será esta verdade um sonho, uma quimera? Será de fato uma realidade? Sim, é uma realidade divina, mas só a fé a recebe, como só o amor nos-la deu. Por que os mistérios de Jesus Cristo são os nossos mistérios? Por tríplice razão. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo os viveu por amor de nós. O amor do Pai foi, sem dúvida, o móvel de todos os atos da vida do Verbo encarnado. No momento em que vai consumar a sua obra, Cristo declara aos apóstolos que é por amor do Pai que se vai entregar. Na admirável oração que naquele momento dirige ao Pai, Jesus diz ter cumprido a sua missão, que era glorificá-lo na terra. Em cada momento da sua vida, Jesus podia realmente dizer que só procurou a vontade do Pai. Mas o amor do Pai não é o único amor que faz pulsar o coração de Cristo. Ama-nos também de um modo infinito. Foi por nós que desceu do céu, para nos resgatar, para nos salvar da morte, para nos dar a vida. Para si mesmo, Cristo não tinha necessidade de satisfazer a justiça divina com seus merecimentos, uma vez que ele é o próprio Filho de Deus, igual ao Pai, a cuja direita está sentado no mais alto dos céus. Mas foi por nós que tudo suportou. Se encarnou, se nasceu em Belém, se viveu na obscuridade de uma vida de trabalho, se pregou e fez milagres, se morreu, se ressuscitou, se subiu ao céu, se enviou o Espírito Santo, se está presente na Eucaristia, é por nós, por amor de nós. Cristo, diz São Paulo, amou a Igreja, quer dizer, o reino que há de ser formado pelos eleitos, e por amor dela se entregou, a fim de purificá-la, santificá-la e fazer dela uma conquista imaculada. Todos os mistérios são, pois, vividos por Jesus, por amor de nós, para que um dia estejamos com Ele na glória do Pai, onde Ele está por direito. Sim, cada um de nós pode dizer com São Paulo: Jesus Cristo amou-me e entregou-se por mim. E a sua imolação não é mais que o coroamento dos mistérios da sua vida terrestre. Foi por mim, porque me amou, que Ele tudo realizou. Graças vos sejam dadas, meu Deus, por este inenarrável dom que nos fizestes da pessoa do vosso Filho, nossa salvação e nossa redenção. Outra razão pela qual os mistérios de Jesus nos pertencem é que em todos eles Cristo se mostra nosso modelo. Veio ao mundo para ser nosso modelo. Não foi só para nos anunciar a salvação
e realizar em princípio a nossa redenção, que o Verbo se encarnou. Foi para ser o ideal de nossas almas. Jesus Cristo é Deus vivendo no meio de nós. Deus aparecido, tornado visível, tangível, posto ao nosso alcance, a indicar-nos, tanto pela sua vida como pelas suas palavras, o caminho da santidade. Não temos de procurar noutra parte o modelo da nossa perfeição. Cada um dos seus mistérios é uma revelação das suas virtudes. A humildade do presépio, o trabalho e o apagamento da vida oculta, o zelo da vida pública, o aniquilamento da sua imolação e a glória do seu triunfo são virtudes que devemos imitar, sentimentos que devemos compartilhar, estados de que devemos participar. Na última ceia, Nosso Senhor, depois de haver lavado os pés aos apóstolos, dando-lhes assim Ele, o Mestre e Senhor, exemplo de humildade, dizia-lhes: Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Isto podia ele dizer de tudo quanto fez. Aliás, ele o disse: Eu sou o caminho. Mas não é o caminho senão para ir adiante de nós. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a vida eterna. Jesus, pelos seus mistérios, marcou todos os estádios que na nossa vida sobrenatural temos de percorrer depois dele e com ele. Ou antes, ele próprio, como um gigante, arrasta a alma fiel no caminho que percorre. Eu criei-vos a minha imagem e semelhança, dizia Nosso Senhor a Santa Catarina de Sena. Mais ainda, assumindo a vossa natureza, tornei-me semelhante a vós. Consequentemente, não cesso de trabalhar para que vos torneis semelhantes a mim, tanto quanto sois capazes, e esforço-me por renovar em vossas almas, no seu caminhar para o céu, tudo o que se passou no meu corpo. É por esta razão que a contemplação dos mistérios de Cristo é tão fecunda para a alma. A vida, a morte e a glória de Jesus são o modelo da nossa vida, da nossa morte, da nossa glória. Nunca esqueçais esta verdade. Não agradamos ao Pai Eterno, senão na medida em que imitarmos o seu Filho, na medida em que reproduzirmos em nós a sua imagem. Por quê? Porque foi a esta imagem que desde toda a eternidade ele nos predestinou. Para nós não existe outra forma de santidade a não ser a que nos ensinou Jesus Cristo. O grau da nossa imitação de Jesus fixa a medida da nossa perfeição. Finalmente, chegamos à terceira razão, esta mais íntima e profunda, que faz nossos os mistérios de Jesus Cristo. Não só Jesus os viveu por nós, não só eles são para nós modelo, mas ainda em seus mistérios, Jesus Cristo é um conosco. Não há verdade em que São Paulo mais tem insistido, e o meu maior desejo é que possais compreendê-la em toda a sua profundeza. No pensamento divino, nós formamos um só todo com Cristo. Foi nele, e não fora dele, que Deus Pai nos escolheu. Deus não nos separa de seu Filho Jesus. Se nos predestina para sermos conformes a seu Filho, é para que seu Filho seja o primogênito de uma multidão de irmãos. Tão íntima é esta união que Deus quer realizar entre seu Filho Jesus e os eleitos, que São Paulo a compara com a que existe entre os membros e a cabeça de um mesmo corpo. A Igreja, diz o grande apóstolo, é o corpo de Cristo, e Cristo a cabeça da Igreja. Unidos formam o que Santo Agostinho chama de o Cristo total. Tal é o plano divino. Cristo é a cabeça deste corpo místico que ele forma com a Igreja. Por isso que é o seu chefe, e para todos os seus membros, fonte de vida. Igreja e Cristo são um único e mesmo ser. Deus Pai une de tal modo os eleitos a seu Filho,
que todos os mistérios vividos por Cristo, ele os viveu na qualidade de cabeça da Igreja. Vede como São Paulo é explícito neste ponto. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar aos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou, assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Este pensamento aparece repetidas vezes nos escritos do apóstolo. Deus sepultou-nos com Cristo. Quer que sejamos um com Cristo na ressurreição e na ascensão. Nada mais certo do que esta união de Cristo com os seus eleitos no pensamento divino. E o que faz com que os mistérios de Jesus Cristo sejam nossos é principalmente o fato de o Pai Eterno nos ver com seu Filho em cada um deles, e Jesus os ter vivido como chefe da Igreja. Por este motivo, eu diria até que estes mistérios são mais nossos do que dele. Jesus Cristo, enquanto Filho de Deus, não teria suportado as humilhações da encarnação, nem os sofrimentos e dores da paixão. Não teria a necessidade do triunfo da ressurreição depois da ignomínia da morte. Passou por tudo isso como chefe da Igreja. Tomou sobre si as nossas misérias e as nossas enfermidades. Quis passar por onde nós também teríamos de passar, e como chefe mereceu-nos a graça de o seguirmos em cada um dos seus mistérios. Nem mesmo Jesus Cristo nos separa de si em tudo o que faz. Declara que Ele é a videira e nós os ramos. Que união mais perfeita do que esta, em que a mesma seiva, a mesma vida, circula na raiz e nos ramos? Cristo une-nos de tal modo a si, que tudo o que fazemos a uma alma que nele crê, é a Ele próprio que o fazemos. Quer que a união que o prende aos seus discípulos pela graça seja a mesma que por natureza o identifica com o Pai. É este o fim sublime a que nos quer conduzir pelos seus mistérios, e todas as graças que conquistou por cada um dos seus mistérios, mereceu-as para distribuí-las a nós. Recebeu do Pai a plenitude da graça, mas recebeu-a não apenas para si, pois São João acrescenta que desta plenitude todos nós recebemos. É dele que a recebemos, pois ele é o nosso chefe, e o Pai submeteu tudo a ele. Assim, a sabedoria, a justiça, a santidade e a força de Cristo tornaram-se nossa sabedoria, nossa santidade, nossa justiça e nossa força. Tudo o que é dele é nosso. Somos ricos das suas riquezas e santos da sua santidade. Ó homem, diz o venerável Ludovico Blósio, se desejas verdadeiramente amar a Deus, és rico em Cristo, por mais pobre que sejas, porque podes humildemente apropriar-te do que Cristo fez e sofreu por ti. Cristo é verdadeiramente nosso, porque somos seu corpo místico. As suas satisfações, os seus mistérios, as suas alegrias, as suas glórias são nossas. Que inefável condição a do cristão, tão infimamente associado a Jesus e aos seus estados. Que grandeza admirável a da alma, a quem nada falta da graça merecida por Cristo em seus mistérios. A virtude destes mistérios é sempre atual. É certo que na sua duração histórica, material, os mistérios da vida terrestre de Cristo já passaram, mas a sua virtude permanece, e a graça que nos faz participar deles opera e atua sempre. No seu estado glorioso, Cristo já não adquire mais méritos para nós, como fez em sua vida mortal, até a hora em que na cruz exalou o último suspiro.
mas não cessa de fazer nossos os méritos que adquiriu. Cristo era ontem, permanece hoje, vive por todos os séculos. Não esqueçamos que Cristo quer a santidade do seu corpo místico. Todos os seus mistérios têm por fim operar essa santidade. Mas que igreja é esta? Será aquela pequenina porção de seres que tiveram o privilégio de ver em vida o homem-deus sobre a terra? Está claro que não. Nosso Senhor não encarnou apenas para os habitantes da Palestina que viveram no tempo dele, mas sim para todos os homens, de todos os séculos. O olhar de Jesus, por isso que divino, atingia todas as almas. O seu amor estendia-se a cada uma delas. A sua vontade santificadora continua a ser tão soberana, tão eficaz, como no dia em que o seu sangue foi derramado pela salvação do mundo. Se para ele o tempo de adquirir méritos acabou, o tempo de comunicar o fruto de seus méritos continua e continuará até a salvação do último dos eleitos. Cristo continua sempre vivo. Elevemos o nosso pensamento para o céu, ao santuário para onde Cristo subiu 40 dias depois da ressurreição, e vejamos nosso Senhor sempre diante da face do Pai. Por que é que Jesus Cristo está constantemente diante da face do Pai? Porque é seu Filho, e Filho único de Deus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, visto ser o verdadeiro Filho de Deus. O Pai Eterno contempla-o e diz-lhe: nesse momento em que vos falo, Cristo está diante do Pai e exclama: Tu és o meu Pai. Eu sou verdadeiramente teu filho. E enquanto Filho de Deus, assiste-lhe o direito de contemplar o Pai face a face, de tratar com ele de igual para igual, de reinar com ele por todos os séculos. Mas São Paulo acrescenta que é por nós que Jesus Cristo usa deste direito, que é por nós que ele está diante do Pai. Quer isso dizer que Jesus Cristo está diante da face do Pai, não apenas a título de Filho único, objeto das complacências divinas, mas também na qualidade de mediador. Chama-se Jesus, quer dizer, Salvador. Este nome é divino, porque vem de Deus, foi imposto por Deus. Jesus Cristo está no céu, à direita do Pai, como nosso representante, nosso pontífice, nosso mediador. Foi nesta qualidade que ele cumpriu neste mundo, até o último jota, a vontade do Pai, que quis viver todos os seus mistérios, e é também nesta qualidade que vive agora à direita de Deus, para lhe apresentar os seus méritos e comunicar o fruto dos seus mistérios incessantemente às nossas almas, para santificá-las. Oh, que poderoso motivo de confiança sabermos que Cristo, cuja vida lemos no Evangelho, cujos mistérios celebramos, está sempre vivo, sempre a interceder por nós, que a virtude da sua divindade está sempre operante, que o poder que tinha sua santa humanidade, como instrumento unido ao Verbo, de curar os doentes, de consolar os tristes, de vivificar as almas, é sempre o mesmo. Como outrora, Cristo é e continua a ser o caminho infalível que conduz a Deus, a verdade que ilumina todo homem que vem a este mundo, a vida que salva da morte. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu creio, Senhor Jesus, mas aumentai a minha fé. Tenho plena confiança na realidade e plenitude dos vossos méritos, mas fortalecei esta confiança. Amo-vos a vós, que em todos os vossos mistérios nos manifestastes o vosso amor, mas aumentai o meu amor.